É simples, é fácil, não há o que complicar. Silêncio, quietude, ouvir nosso interior. Eis a oração. Orar é muito mais que palavras dizer. Orar é muito mais que pensar e expressar. Orar é entregar-se, permanecer no colo de Deus, simplesmente permanecer. O amor inundado em nosso coração. Perceber, contemplar o Espírito Santo que mora em nós. Eis a oração. Orar é estar unido a esse amor. Orar é quando o silêncio faz a adoração. Orar é entregar-se, permanecer no colo de Deus, simplesmente permanecer. Nos sentindo nesse colo de Deus, que nós vamos fazer nosso momento de conversa. Eu vou colocar a minha lâmpada aqui, trazendo as preces, o desejo de cada um de vocês, junto de Santa Paulina. Enquanto a gente conversa, vai permanecer ali em vigília por nós, né? Cada um com a sua, pode apagar, né, dependendo do lugar que você está. E essa daqui, então, será a nossa chama do nosso grupo dessa noite. A nossa conversa hoje tem como tema gestão de si. Isso traz, né, muito presente a ideia de que se faz necessário a gente ter o nosso tempo de cuidado. A minha área de formação acadêmica é em administração. Então, eu trabalho há muitos anos com a gestão, mas a gestão das nossas instituições, da congregação, né? Sempre nesse trabalho da congregação. E entendendo que é tanto quanto ou mais importante, né? Cuidar da instituição, fazer uma boa gestão de uma instituição, se faz necessário fazermos uma boa gestão daquilo que nós somos. Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora. A importância desse olhar, aquilo que Jesus diz, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, esse amor, cuidado,
para conosco, para que nós possamos também oferecer o que nós temos de melhor em nós, né, na nossa existência, enquanto dons, talentos, mas, sobretudo, enquanto presença, né, de ser uma presença que, de alguma maneira, contribui para que o mundo seja melhor. Tem um texto que é muito conhecido, um texto bíblico, está em Mateus 17, ele conta que Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar à parte, a uma alta montanha. A montanha, quando a gente lê, né, na Bíblia, ela nos remete a esse lugar do encontro com Deus. E ali o texto diz assim: e nesta montanha, Jesus se transfigurou diante dos seus amigos, dos seus discípulos. Seu rosto brilhava como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Transfigurar. O oposto dessa palavra é desfigurar. As Sete Portas é um programa que vem para nós como sendo essa possibilidade que nós temos de, a cada dia, com aquilo que nós experimentamos, com aquilo que nós, né, vamos praticando, ouvindo, vamos dando elementos para que a gente possa nos transfigurar. Isso é, mudar de um estado, e aí a Bíblia fala, né, relata que o rosto de Jesus se tornou brilhante. E é verdade, né? Quando a gente bate o olho numa pessoa, a gente sente já. A gente tem aquela impressão de como que ela está, né? Quando vocês olham para mim hoje, aí vocês podem dizer, bom, a irmã está transfigurada ou a irmã está desfigurada, né? E o que é que nos desfigura nesse caminho? Nossa, aí dá uma lista, né? Quantos itens? Né? O que é que nos abate? O que é que mexe conosco? O que é que tira o nosso brilho? Então, a gestão de si, ela nos ajuda a compreender meios, caminhos, para que a gente possa, a cada dia, porque é contínuo, né? A gente não chega num topo, né, de lucidez, né, de luz, de brilho, e lá vamos permanecer. Não, a gente, em função dos acontecimentos, né, sejam fatos externos, ou às vezes até mesmo sentimentos que vão surgindo, o nosso rosto, então, ele mostra, né, ele revela. Então, a gestão de si, e agora eu vou compartilhar algumas imagens com frases, nos provoca, nos convida a sermos pessoas, buscar sempre a transfiguração. Isto é, deixar que a nossa luz brilhe. Eu vou compartilhar as primeiras telas aqui. Graciela, podemos combinar uma fala aqui de uns 15 minutos, com uma pausa, e depois a gente... Claro, né? claro, Mônica. Fica à vontade. Obrigada. Então, aqui a nossa tela, inicialmente com essa semente que está desabrochando, alguém cuidando, ela está neste solo adubado, regado, e recebendo os raios de sol. Quando Jesus se transfigura, ele consegue fazer isso porque ele entra numa profunda conexão com o Pai. E nós também, na nossa existência, sendo nós filhos,
filhas amadas de Deus, criadas à sua imagem e semelhança, nós também temos esse grande presente de contar com essa luz maior, que é a graça de Deus, que é o Espírito, que é a ação de Deus sobre nós. Então, o nosso processo, ele se torna fecundo, porque ele é nutrido e alimentado por esta presença. Essa presença divina que nos guia do alto, mas também nos guia a partir de dentro, da nossa interioridade, do nosso ser mais profundo. Porque, como diz São Paulo, nós somos templos, nós somos moradas do Espírito Santo. Por mais que a gente se sinta, e de fato nós somos, né, diante da imensidão da graça de Deus, na nossa fragilidade, mas Deus quis que nós vivêssemos essa experiência de tê-lo na nossa intimidade, no nosso mais profundo. E aqui, quando a gente contempla a nossa vida, ela com certeza é um chão sagrado. Não te aproximes, né? Tira a sandália dos pés, porque esse chão é um chão sagrado. Diante de vocês, né? Quantas experiências, quantas experiências, né? E quantos momentos de vida que tornaram vocês hoje ser as pessoas que são. E são momentos alegres, mas também momentos de desafios, né? E que hoje tornam você, né, esse chão sagrado. Então, tirar os sapatos para pisar neste chão, mesmo que de maneira virtual, né? Tirar, né, nesse sentido de honrar a presença de cada um e de cada um. Mônica. Oi. O Magno levantou a mão, não sei se está acontecendo alguma coisa na gravação. Okay? Magno, pode falar. É porque eu estava na dúvida aqui, Mônica, se você tinha estourado a tela ou se estava passando algum slide, porque tinha parado só no primeiro. Não, agora passou para o terceiro. Eu estou aqui nessa, vocês conseguem ver o cursor? Sim, vemos o mouse, sim. Tá, agora eu vou ampliar, tá? Isso, pode ampliar, porque fica muito pequeno, isso. Só um pouquinho. Espera lá. Fica lá embaixo, perto do onde tem no canto inferior direito, tá vendo lá tem um mais e um menos? É porque quando eu compartilho, eu não vejo vocês, e agora eu estou vendo, né? E essa tela aqui, ó, essa tela aqui, eu não consigo mexer nela. Vamos fazer o seguinte. Agora eu consigo. Deu? Você está vendo? Isso, estamos vendo, sim. Vamos ver se deu. Só que eu acho que não aumentou a tela. O que eu vou sugerir para você? Cancela esse compartilhamento e coloca a tela cheia em vez de aba, que a gente consegue ver a tela estourada. Tá, então só mais um pouquinho. Só com sugestão. Não, é ótimo, porque aí, como eu não vejo vocês, aí para mim o negócio tá tudo certo, né? Uhum. Então, enquanto isso, enquanto ela coloca a tela aí, a gente pode refletir no que ela acabou de fazer, de falar. É muito importante isto, da gente poder guardar, e eu estou vendo aí Marlene, outras pessoas, escrevendo alguma coisa enquanto ela fala. Isso é muito bom. Pronto. Magno não me deu a opção de tela cheia. Vamos ver se a gente consegue por aqui mesmo, tá? Não, nem aparece a opção tela cheia? Não. Ué? Como que está agora? Está compartilhando.
tava compartilhando do mesmo jeito daquela hora. Deixa eu ver aqui uma coisa, então. Ó, Deixa gente, eu... agora a tela cheia, porque tinha que aparecer. Eu mexi numa coisinha aqui. Tá. Porque tela cheia só me dá a opção de apresentar o Google. Ó. Mas é isso mesmo, tela cheia, aí você clica lá, vai ficar tipo um quadradinho pequeno da sua tela. Isso aí. Aí você agora clica lá no seu PowerPoint, que a gente vai ver tudo que você... Isso, agora você pode estourar a tela. Certinho, agora deu. Você não vai nos ver mesmo, mas estamos aqui, tá? Tá, beleza. Qualquer coisa, chama, tá? Tá bom. Porque aí, como eu não vejo a reação de vocês, aí eu vou achando que tá tudo certo. Isso, aí você pode clicar em ocultar aí, interromper, né? Você clica em ocultar, que essa janelinha pequenininha aí sai aí. Isso, Ok. perfeito agora. Beleza, então, valeu. Então, vamos retomando, né? O nosso maior patrimônio é sermos filhos e filhas de Deus. Agora ficou bom, E né? como sendo filhos e filhas de Deus, nós vamos construindo e vamos deixando no mundo aquilo que nós chamamos de marca pessoal. As nossas, é como que uma impressão digital, que é o que está aqui nessa imagem, por onde eu vou passando, eu vou deixando o meu registro. E aqui, quando nós falamos de registro, de marca pessoal, eu faço uma pergunta que é: como nós seremos lembrados, depois da nossa existência aqui na Terra? Então, essa lembrança é aquilo que a gente deixou de registro, de marca na vida das pessoas. Quando eu falo sobre isso, eu gosto sempre de partilhar um exemplo que é de uma irmã nossa, uma irmã da congregação, e eu tive a graça de morar com ela no meu primeiro ano, em 1993, em Acopiara. Irmã Graciema conheceu muito, né? Irmã Lúcia. Irmã Lúcia Hertz, uma irmã gaúcha, e que ela foi como missionária por Ceará na década de 70, e viveu 33 anos em Acopiara. Era uma irmã, assim, eu não sei se Graciema vai ter, lembrança de irmã Lúcia com o microfone na mão, fazendo pregações, ou ensinando, ou fazendo homilias, né? Ela era aquela irmã da sensibilidade, da disponibilidade para servir as pessoas, especialmente as que chegavam na nossa casa. E aqueles que estavam doentes. Oi. Mônica, deixa eu falar de um fato que me vem agora à memória muito grande. Sim, pode ficar à vontade. Lembra daquela enchente que teve no Ceará? Uhum. E ela foi numa comunidade para acolher lá, atender as pessoas doentes, e quando chegou, o rio estava tão cheio que ela não conseguia atravessar a pé. Aí colocaram uma boia de pneu, e ela, sentada na boia de pneu, atravessou o rio, puxada por uma corda pelo povo, para ir acudir as pessoas naquela comunidade. Então, ela era realmente a marca em pessoa. Sim. Obrigada, Graciema, de trazer esse testemunho, e são tantos, né? Tantas. Aqui no Centro de Vida, na Célula Viva, nós temos duas que todo dia a gente fala delas. Olha a irmã Marilda e a irmã Raimunda. Então, a irmã Marilda, a gente diz, cuidado, bote a etiqueta, não deixe nada sem etiqueta, que ela sempre era muito organizada. E a irmã Raimunda, que ensinava a gente a cozinhar, e dizia, está com a colher na mão, não ponha a colher na pia, lave e guarde, que quando você termina de cozinhar, a cozinha está limpa.
também é a marca que elas deixaram aqui no Centro de Vida, aqui no Célula Viva. São pessoas que marcaram muitas vidas, né? Então, a irmã Lúcia, morando 33 anos lá no Nordeste, né? Mombaça, eu sou de Mombaça, e ela morou em Acopiara. Estive lá agora recente, em Acopiara, e aí eles celebraram 100 anos do nascimento da irmã Lúcia. Então, para ter uma ideia de quanto que ela marcou. E ela marcou as pessoas, e aí também nós, né? Nós vamos ser lembrados por aquilo que nós fomos, né? Por aquilo que nós conseguimos ser na vida das pessoas. Nem tanto por aquilo que nós fizermos, mas por aquilo que a gente conseguir ser, né, em termos de significado para a vida, na vida das pessoas. Então, gestão pessoal, a gente está falando de construir essa marca. Uma empresa, quando ela vai para o mercado, a primeira coisa que se preocupa é de fortalecer a sua marca, né? Então, nós também, fortalecer a nossa marca pessoal enquanto seres, né, filhos e filhas amados de Deus. Esse ser, né, que traz em si a essência de Deus. Essa expressão eu sou, né, que é a maneira como Deus se revela para Moisés, quando ele diz, tá, eu vou até meu povo para conduzir, né, toda a libertação da vida que estão vivendo, né, uma vida de escravidão, mas quando eu chegar lá, eles vão me perguntar, e quem que te mandou, né? Que te trouxe aqui? Quem te enviou? E aí ele diz, ele pergunta para Deus, quando me perguntarem, o que é que eu vou dizer? E aí Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando perguntarem, diga, o eu sou me enviou. Então, o eu sou essa essência de Deus, e que nós muitas vezes também trazemos, né, e falamos quantas vezes, né, da nossa existência, do eu sou, me fez lembrar o Geraldo, né, do Centro de Vida Madre Clarice, na caminhada para a montanha, quando ele falava dessa força, né, da força dessa expressão, e ele dizia, né, e lembrava para nós, às vezes, nós ofuscamos essa essência, essa força de Deus em nós. Quando, ao invés da gente trazer essa força, essa presença do sagrado, essa presença divina que nos habita, essa luz, né, que nos transfigura, ao invés disso, ficamos atribuindo qualidades, né, a nós. E aí ele colocava os exemplos, né? Cada vez, por exemplo, se eu disser, eu sou estressada, né? Eu sou impaciente. Eu sou, aí vamos, né? Alguém antes da live estava falando de questões de saúde, né? Às vezes a gente diz, eu sou diabética, eu sou hipertensa, né? E aí, o eu sou, né, é a essência de Deus. Então, se eu vou falando expressões características, né, eu estou sobrepondo a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade sobre essa essência, né? Na verdade, o correto, né, o mais viável para a gente usar a expressão é dizer eu estou, né, eu estou diabética, eu estou irritada, eu estou com depressão, né, mas não eu sou. Porque o eu sou toca a essência, e aí eu sou chamada a ser o melhor de mim mesmo.
Essa pergunta aqui, esse questionamento, está na entrada do Centro de Vida Madre Clarice. Quem ainda não esteve lá, e quem esteve vai recordar, né? E quem não esteve, quando for lá, observe que tem logo na entrada do portão. Quem sou eu quando estou no melhor de mim? Provavelmente, eu sou uma pessoa transfigurada, né? Que a luz, que eu revelo essa luz de Deus. Quem sou eu quando eu estou no melhor de mim mesmo? Quem está fazendo suas anotações, quem tiver um lugar, eu vou deixar essa tarefa de casa para você. Escreve ali essa pergunta e na sua primeira meditação, depois dessa live, faça esse momento com você mesmo. Essa pergunta, quem sou eu quando eu estou no melhor de mim? E aí, como que um filme, deixe passar na sua mente. E à medida que vai passando, você, na sua melhor versão, né, nos seus momentos de transfiguração, né, isto é, de conexão com você, com a sua força, com o seu poder pessoal, você vai, então, assistir esse filme, esse trailer da sua vida. E, ao mesmo tempo, você vai sentindo quão agradecidas vão ficando as suas células, né? Porque o corpo vibra cada vez que nós fazemos essa memória daquilo que nós somos. Nós não podemos esquecer, principalmente quando a gente está num momento de dificuldade, não podemos esquecer de quem nós realmente somos. E essa pergunta pode nos ajudar muito a refazer esse caminho até a nossa essência. Aqui é uma imagem mais ilustrativa, né? Nosso campo energético. Então, quando eu estou no meu melhor, há uma harmonia, uma inteireza, há uma leveza. É um estado, pegando o exemplo do Evangelho, de transfiguração. Do contrário, que aí essa outra imagem do emaranhado, né, energeticamente nós ficamos assim. E ali envolve todos os nossos sentimentos, as emoções de baixa vibração, e aí vamos ficando pessoas desfiguradas, né? Pesadas, irritadas. O que é que essa imagem tem a ver com a gestão de si? Para dizer que nós precisamos, né, descobrir o caminho. Aquilo que eu falava antes, né? Esse topo, esse bem-estar, nós não vamos conseguir permanecer nele. Nós vamos oscilar, né? Isso faz parte do caminho de amadurecimento, do nosso crescimento, né, humano, nosso crescimento espiritual. E a gestão de si é o que é que eu posso fazer, o que é que eu preciso e o que é que eu posso, o que é que eu desejo fazer para sair desse estado do emaranhado, do peso, do desfigurado, né, da desfigurada para a transfiguração. Então, essa imagem para a gente pensar sobre isso. A consciência de que nós transitamos nesses estados. Agora, quem está no controle? Em que momento eu me encontro agora? Integrado, transfigurado, ou nesse momento mais do emaranhado? Né? Então, e o que é que eu posso fazer comigo para que eu possa passar para esse estado, né, da serenidade, da harmonia? Então, essa gestão de si é esse cuidar do si, cuidar da nossa existência. Como diz o Roberto Crema, e aí as 7 portas é, assim, um presente que vocês têm,
que é cuidar da saúde, cuidar do que não é doente em nós, cuidar do ser. Olha que delicadeza dele, cuidar do sopro que nos habita. E isso se faz necessário quando a gente olha para nós, considerando todas as dimensões da nossa existência. No Centro de Vida Madre Clarice, nós chamamos retiro holístico, né? É um olhar holístico sobre nós mesmos, que significa contemplar, olhar, trazer todas as dimensões da nossa existência. E quais são essas dimensões? E aí, aqui tem, né, algumas, talvez posso dizer as principais, que é a dimensão física, a dimensão mental, aqui eu chamo de corpo, né? Então, o corpo físico, o corpo mental, emocional, o corpo da intuição, o corpo energético, né? Nós somos energia, e essa imagem aqui fala muito disso, né? A dimensão que nós somos. Tem um filme que chama Pura Energia. Quem gosta de filmes, quiser deixar anotado ali, aliás, Energia Pura. Se quiser deixar anotado ali, depois peço para o Magno também deixar na conversa ali, no grupo, no chat, tá? O corpo da bem-aventurança, que é a dimensão da espiritualidade. E esse último aqui, o corpo da intuição. Esse corpo aqui está falando de um saber pessoal, de um poder, de uma inteligência que nos habita. A mesma inteligência que no corpo físico, quando eu levo um corte, por algum motivo, uma cirurgia, no meu corpo, tudo vai trabalhar para cicatrizar. Quando o nosso corpo físico entra no adoecimento, ele já tem usado de muitos e de todos os seus recursos, de toda a sua inteligência para se curar. Só que, às vezes, extrapola essa força e aí se manifesta no corpo. Da mesma maneira, também, essa inteligência, essa capacidade de cura, né, essa intuição, ela acontece no campo físico, no campo emocional, né, dos sentimentos. Quantas vezes a gente tem dentro de nós aquele estado emocional que é difícil da gente lidar, né? Nos torna difícil das pessoas também lidarem conosco. E ali, às vezes, fica um dia, 2 dias, e, de repente, numa noite de sono, no outro dia você acorda, a cura aconteceu, né? Então, são muitos os sinais desse corpo, da intuição, do poder pessoal em nós. E tudo isso, né, perpassado, habitado por esta essência sagrada em nós, que é o próprio Deus. Tem todos esses elementos, essas dimensões, e qual dessas é a mais importante que eu preciso começar a cuidar logo? Todas são importantes. E todas elas funcionam em nós, né, como um sistema. Não existe hierarquia. Né? E é a comunhão, né, o cultivo, o cuidado de todas essas dimensões que nos constitui, que é o fruto, né? Essa comunhão é o resultado do nosso trabalho, né, nessa perspectiva holística, que é o que vocês estão podendo fazer nesse tempo das 7 portas. O Papa Francisco diz, né, isso aí é da Carta sobre a Santidade: tu precisas conceber a totalidade da tua vida como uma missão. Então, essa consciência de sermos responsáveis
por nossa vida, por aquilo que nós somos, por aquilo que nós oferecemos ao mundo, né? Nós oferecemos às pessoas. Mas tudo isso a partir desse cuidado. Tu precisas conceber a totalidade da tua vida como uma missão. O passo seguinte é: de que maneira nós podemos fazer esse cuidado da nossa vida? Graciema, talvez pelo tempo, eu acho que eu já poderia passar, né? Sim. Aí eu já passo e aí a gente faz uma partilha no final só. Ok, você que sabe. Tá? Que aí nós ganhamos. Então, na administração, na gestão de uma empresa, a gente fala em ferramentas para a gestão, né? Aí tem as máquinas, os sistemas, né? Quando nós falamos da gestão de nós mesmos, também nós temos as ferramentas, isto é, aquilo que vai nos auxiliar, aquilo que certamente vai nos ajudar a fazer esse cuidado e essa gestão de nós mesmos. Eu vou trazer aqui algumas, com certeza tem tantas outras também, né? Mas eu trouxe aquelas que, nesse momento, na minha cabeça, elas fazem muito sentido. Com certeza também teremos outras, né? Então, a primeira ferramenta que eu trago é a dimensão da espiritualidade. É o cultivo de uma espiritualidade que nos leve a uma intimidade com aquele que nos criou. E a espiritualidade aqui, ela antecede a nossa escolha religiosa, né? Então, eu sou católica, eu sou evangélica, budista, é um caminho que alguém me apresentou, me ensinou. Mas, na nossa essência, nós somos seres espirituais, né? Então, é nessa dimensão ainda muito mais profunda, né? Para a gente alimentar. Na congregação, nós chamamos de vida interior, né? E a espiritualidade é de espírito. Espírito é sopro. Quando nós falamos de sopro, nós lembramos da criação, do ato criador de Deus que soprou nas nossas narinas. Então, o cultivo da espiritualidade é o cultivo dessa consciência de que nós fazemos parte de um projeto muito maior. Nós viemos aqui, estamos aqui, porque alguém quis e permitiu que nós desejou, né? A Escritura Sagrada fala do desejo de Deus de nos ter, né? De ter nos criado. Então, é esse cultivo dessa consciência. E aí, 2 elementos, que é a prática da meditação e a prática do silêncio, o exercício do silêncio. A segunda ferramenta que eu trago como sugestão é a prática da respiração consciente. Aqui, né, daria uma live só para falar sobre a importância da respiração. Tanto do ponto de vista fisiológico, aí nós estamos falando de corpo, né? Como também da dimensão espiritual da respiração. Parar, aquietar o corpo e fazer a sua respiração. Testemunhar a sua respiração. O sopro da vida, o ar que entra e que sai das suas narinas. Outra ferramenta, atividade física. Tem uma dica assim: faça aquilo que te dá prazer, né? Então, nadar, andar de bicicleta, fazer a caminhada, ir para uma academia, um pilates, enfim, né? O importante é colocar o corpo em movimento. Hoje, assim, quase que todos os diagnósticos num consultório médico, né, o indicado vai ser uma atividade física, um exercício físico.
Então, essa é uma ferramenta que agora já é a terceira. Vamos para a quarta, que é a nutrição, que é a alimentação. Aí tem as duas palavras, porque elas se complementam, mas têm significado diferentes, né? A alimentação, aquilo que eu vou comer, e aí entra a qualidade, Sete Portas está ensinando, né? Ou, se não entrou ainda, mas, com certeza, um dos elementos que será muito abordado, né? Que é a questão da alimentação, da qualidade daquilo que eu como, né? E, às vezes, até como que eu como também, como que eu me alimento, como que a relação, a minha relação com a comida, né? Então, a alimentação, falando de alimento que nós vamos ingerir, e a nutrição que faz parte do alimento, mas que também está presente em tantos outros elementos, né? Desde a música que eu escuto, a conversa que eu tenho, qual a vibração dessa conversa, né? Então, tudo isso, a minha mente, o meu corpo, essa minha inteligência, o meu ser, vai absorvendo. Mais um elemento, mais uma ferramenta, o contato com a mãe natureza. E é a mãe mesmo, né? A gente escutava a música do Padre Ezequiel falando do colo de Deus. A mãe natureza fala muito desse colo, né? Nos deixar tocar, né? Por todo esse mistério que existe, por toda a vida que pulsa, e que agora a gente está vivendo um momento no Brasil de cortar o coração, com tanto fogo, com tantas queimadas, né? É um grito que a natureza, né, tá ecoando. Outra ferramenta, os relacionamentos, né? Viver em grupo, viver em família, a importância da mesa, a importância da boa conversa, se faz necessário, né? Se faz necessário. É na inter-relação que nós vamos também fazendo o nosso processo de autoconhecimento, né? Os desafios, né, de como conviver com as pessoas, mas principalmente o prazer que os relacionamentos, que as boas amizades nos trazem. E, por último, penúltimo, o autoconhecimento. Precisamos nos conhecer para saber, né, onde investir em nós, em que é que nós precisamos também nos cuidar. Existe hoje a internet com várias opções, né? A internet traz para nós essa possibilidade. E aí também entra na parte da gestão nossa, que é escolher aquilo que eu vou ver, que eu vou assistir, que eu vou ouvir. Porque já que vem tanta coisa sendo oferecida, então precisar fazer essa seleção. E, por fim, a administração do nosso tempo, né? O tempo cronológico, o tempo do relógio, como organizar, como potencializar, né? A importância na gestão de si da autoliderança, né? Essa capacidade de liderar. Então, essa autoliderança significa saber o que eu vou comer, né? Escolher o que é que eu vou comer, porque, às vezes, a gente escolhe o que vai comer muito mais pelo paladar, pelo prazer, né? Do que, de fato, por aquilo que aquele alimento vai trazer para o meu corpo, né? Os meus pensamentos, como que eu lido, né? Os pensamentos me dominam ou eu estou no controle, né? Então, essa autoliderança também passa por aí. E tantos outros elementos das próprias ferramentas, eu preciso me autoliderar, dizer, né, para onde que eu vou,
porque essas ferramentas requerem um posicionamento, uma determinação de que realmente eu quero cuidar de mim. Liderar a si mesmo, voltar para dentro, escutar seus pensamentos, liderar os seus pensamentos, ser mestre da sua existência. Empreender uma transformação interior. Quando Jesus diz, olha, se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, né, olha que força que nós temos, né, que é possível ter. Aqui uma imagem ilustrativa sobre a gestão, que é esse cuidado. A mente, a razão, ela é fundamental, né, para as nossas escolhas, para o nosso discernimento. Então, esse equilíbrio entre o desejo, aquilo que eu quero, mas aquilo que é necessário, e também, né, o quanto que essa mente tem poder, para onde que ela me leva, né? Por isso que tem muitos pontos de interrogação aí no cantinho. Outro texto bíblico, sempre é tempo de procurar a nossa moeda perdida. Quem de nós não perdemos? E eu arrisco dizer que nós estamos fazendo 7 portas exatamente porque nós andamos perdendo algumas coisas, não é verdade? Seja na dimensão da saúde física, emocional, espiritual. E aí vem as 7 portas, que é como que essa lâmpada da mulher para nos ajudar a encontrar aquilo que nós perdemos. E, por fim, brilha a vossa luz. Essa luz que vem de Deus e que as nossas mentes e os nossos rostos, né, a partir das 7 portas e de tantas outras oportunidades que a gente tem, possa ser transfigurados. E ser transfigurados é ser um sinal para o mundo, um sinal de esperança, como dizia Santa Paulina, mesmo diante de tantos ventos contrários, permanecer firme. Olha que transfiguração nós podemos ser, né? O Papa Francisco diz assim, que a nossa missão, e isso ele chama até de santidade, ele diz, ser santo é trazer à luz o que de melhor Deus colocou dentro de nós. Que esse tempo de encontro, de vivência das 7 portas, com certeza está proporcionando e vai proporcionar esse abrir a porta, né, realmente, do coração, da existência, para que nós sejamos pessoas, homens, mulheres, transfigurados e transfiguradas por esse amor de Deus. E aqui eu termino, Graciema, podemos abrir para uma quem quiser, tá? A palavra é com você. A Cecília levantou a mão, a primeira que levantou, então pode falar. Cecília. Eu acho que a Cecília Desculpa, eu queria bater palma. Que bom te ver, Cecília. Agradecer. O muito próximo legal, vai ser você. Muito importante. Ah, é? É. Porque vocês viram que ela colocou as ferramentas, e cada ferramenta é uma live. A ferramenta da respiração, que foi a Giovana, agora a ferramenta da alimentação, que é você, a ferramenta do exercício, que foi a Mônica, né, na outra, depois a ferramenta do autoconhecimento. Então, em cada ferramenta a gente tem a oportunidade de aprofundar isso que a Mônica trouxe essa noite. Muito bem colocado. Obrigada. Fala, Cecília, se quiser falar mais, que eu tirei a tua palavra. Não, é porque... Não, eu ia fazer... Eu cliquei no botão errado, desculpa. Mas era isso, agradecer, né? Agradecer muito. Essa dimensão que você dá para toda essa busca, né, do equilíbrio, do autoconhecimento,
é uma dimensão muito profunda, e eu fiquei assim muito encantada com essas falas do Papa Francisco também, né, que ele é especialista em ajudar a gente a buscar essa luz, né, para muito bacana, e é santidade, né? Ser santo é uma conotação muito diferente, né? Porque todo mundo é candidato a ser santo, né? Todos nós. Ele nos criou para a plenitude mesmo, né? Eu acho bacana Obrigada, isso. Cecília. Obrigada. Vamos ouvir o Eduardo, o Eduardo que está com a mão levantada, depois tem a Linda. Eduardo, pode falar. O microfone dele está fechado agora. Abra o microfone, Eduardo. Pronto, Quero agora vai. agradecer, Abriu. Pronto. quero agradecer a todos pela participação. É muito gratificante. Somente isso. Ok. Obrigada, Boa Eduardo. noite. A Linda, fala, Linda. Oh, meu Deus! Vocês são um grande presente na minha vida, Mônica. Eu gostei demais desse final de fechamento com relação à santidade. Porque até então eu quero ser santa. Aliás, não sou eu nem que quero, é ele, né? Que a gente lute para chegar lá santa. Então, essa explicação que você deu preencheu muito meu coração e minha cabeça, né? O pensar. Porque eu pensava em ser santa de outra forma. Mas você clareou muito a minha ideia de santidade. Aliás, essas últimas coisas que você falou, todas elas, para mim, foi de um grande presente, porque foi uma explicação simples, com palavras que a gente entende, sabe? Sem muito rodeio, sem fantasia, que é mais o que a gente vê, não é? E às vezes, as pessoas, incluindo Linda, fica muitas vezes sem entender e começa a imaginar como. Então, eu estou muito satisfeita e gostaria muito, irmã, de estar aí com a senhora. Se eu não chego, é porque não é a hora de Deus, não é o tempo de Deus. Eu confio muito nisso, sabe? Mas eu vou fazer o possível para chegar em outubro. Ok. Porque eu estou ligada com médicos e tratamento, independente do câncer, e tratamentos que estão assim um em cima do outro. Aliás, eu nem gosto de ir a médico e nem gosto de tomar remédio. Se isso vai ser santidade, eu já estou começando. Ok, Linda. Obrigada. Obrigada. Vamos Obrigado ver a vocês. Nazaré, porque o tempo está estourando já. Irmã, eu gostaria de falar rapidamente. Eu estou aqui no Acre, gente. Eu estou encantada com essa exposição que a irmã fez nessa fala dela. E parabéns, dona Linda. A senhora também, na sua limitação, contribui e enriquece a fala da irmã. Simplicidade, guerreira, luta. É isso, irmã Graciema. Muito obrigada pela oportunidade de eu poder estar participando hoje pelo menos nesse encontro. Obrigada. Ok, tem o Lígio. Lígio, pode falar. Irmã Mônica, olha, eu me vi completamente nesses últimos slides. Como é que eu estou me procedendo? Foi um passeio assim, de fora para dentro, e a gente vai se vendo, vai se indagando. Altamente enriquecedor. A senhora está de parabéns. E todos nós que estamos aqui sendo agraciados, contemplados com a sua fala. Que Deus os abençoe. Boa noite. Amém, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? E não poderia deixar de trazer presente a Santa Paulina, a Madre Paulina. A Madre Paulina, ela é santa, reconhecida, canonizada, e não é pelo fato dela ter rezado muito, né? Mas, sobretudo, porque quem conhece a história dela sabe
que ela trouxe o que de melhor, e ela não poupou nada, né? Dela, trouxe de melhor a luz para oferecer para as pessoas. E aí ela, no testamento dela, que é o testamento espiritual, ela diz assim, né? Viu, Lígio? Nós somos seus simples instrumentos. É nosso Senhor quem faz tudo. Então, agradeço a oportunidade que eu tive aqui de ser esse instrumento, né? E ela continua dizendo, nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. Permanecei firmes e adiante. Caridade, caridade entre vocês, ela dizia, né? Ela disse para nós irmãs e hoje para nós todos, né? Está terminada a minha missão, morro contente. E dou de todo o coração a vós todos a minha bênção. Então, tem a Marlene ainda com a mão levantada, Mônica, só um pouquinho antes da bênção de Santa Paulina. Vamos deixar a Marlene dar uma palavrinha? Agradecer mesmo pela sua metodologia, irmã, pela metodologia desse encontro total, além de ser gratuito, minha gente, que ninguém acha mais nada gratuito, só quando é para vender uma coisa. E com essa live de cada dia, é assim uma especialidade para cada um de nós. Olha, eu tenho uma ligação muito grande com a irmã Paulina, eu vou confessar, parece que eu já falei isso, que eu já participei de outros. Eu já fui lá umas 4 vezes, antes e depois do aumento lá da igreja. E visitei, olhei a história, a gente vê, né, tudo. Depois, no dia da canonização dela, foi o dia que o meu marido foi dar o abraço do pai. Naquela manhã do dia 19 de 2002. Então, eu tenho muito, assim, fé nela e tenho a oração. Mas muito bom. Esse encontro consigo, essa gestão de si, eu acredito que cada um de nós está precisando. Muito obrigada. Ok. Um então, vamos receber a bênção de Santa Paulina, que a Mônica está dando. Boa noite, muito obrigada. Nós abençoando quem hoje assistiu a live. Vamos lá? Pronto, Mônica. Amém. Por intercessão da nossa querida Santa Paulina, dos nossos santos e santas de devoção, que a bênção de Deus chegue, alcance os nossos corações, os nossos lares nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Uma boa noite para todos. Até quinta-feira. Boa noite.